No programa Abrindo a Gaiola, vamos conversar hoje como abrir a gaiola mental. É porque hoje, né, Márcia, nós estamos completando 50 episódios do programa Abrindo a Gaiola. E a proposta do programa de hoje é exatamente essa, né? Já que é abrindo a gaiola, então como é que eu faço para abrir a gaiola mental? É isso que vamos estar conversando hoje com você, para que você se liberte das suas próprias crenças mentais limitantes. Cada programa tem um tema, vocês já sabem disso. São 50 temas provocadores de transformação pessoal e transformação social, porque não tem como separar as duas coisas. Quando a gente fala em transformação pessoal, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, quando temos a célebre frase tão falada, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Quando falamos em verdadeiro espírita, estamos falando de você, de você, de você, de mim, de cada um de nós, né? E nessa afirmação de Kardec, né, que aliás é uma estratégia que ele dá para como é que você reconhece o verdadeiro espírita. Isso pressupõe o quê? Que se existe um verdadeiro espírita, existe um falso espírita, né? E também quais são os critérios? São dois: pela transformação moral e pelos esforços que emprega. Mas que emprega no quê? Para domar as suas inclinações más, onde o egoísmo e o orgulho estão aí sustentando essas más inclinações. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando no programa de hoje. Quando falamos em inclinações más, estamos reconhecendo que somos ainda seres imperfeitos. O que Deus quer da gente nesse momento, nessa etapa da nossa evolução, não é a perfeição, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas o que Ele espera de nós é que a gente se aperfeiçoe. Então, quando falamos em verdadeiro espírita, independente da denominação, se é espírita, se não é espírita, o que nós estamos convidando é para que você possa ir se transformando moralmente, como todos estamos nesse esforço, um dia de cada vez, todos temos inclinações más a vencer, e aí a gente vai trabalhando essas inclinações para que elas possam melhorar, para que a gente possa sair dessa vida um pouco melhor do que quando entramos. E significa o quê? Que você, como espírito, né? Você é um projeto de transformação. Você é um ser em transformação. E a mudança pessoal, mudança social, deve ser o seu único propósito num dia de cada vez. Por quê? Independente de você ser um ser, independente de religião, independente de você acreditar em Deus ou não, independente de você ser espírito ou não, isso não importa, né? Isso não interessa. O que é que interessa? Que você é um ser espiritual. E a gente acaba se apegando, né, Márcia, à aparência. Ah, fulano é espírita. Ah, fulano é católico. Ah, fulano acredita em Deus. Fulano é cristão, fulano é religioso ou não é, né? Exatamente. Isso não interessa. Já passou essa fase. Já passou essa fase de religião, de rótulos religiosos, né? Kardec é específico, é explícito. O que interessa é o quê? Transformação moral. Isso sim, isso tem a ver com o espírito, né? Independente do rótulo, você é espírito. Aliás, independente de acreditar ou não, né, em algo fora de você, você é espírito, né? E é disso que nós estamos falando hoje aqui, né, Márcia? E como espírito, você está submetido às leis espirituais que regem o universo. Que leis espirituais são essas? São todas as leis que fazem o funcionamento automático da nossa vida, enquanto estamos aqui. O que acontece? Se você fosse, tem um exemplo que o Uraí sempre usa, que é o exemplo do papel, né?
É porque a questão é a essência, né, Márcia? Porque a essência vai determinar quais são as leis que regem. Por exemplo, essa gaiola aqui é de metal. Quais são as leis que regem o metal? Isso aqui é um papel. Quais são as leis que regem o papel? Isso aqui é madeira. Quais são as leis que regem a madeira? Isso aqui é vidro. Quais são as leis que regem o vidro, né? Aí se eu falo assim, vou pôr fogo no ferro, no vidro, no papel, na madeira. Se eu te perguntar para você qual que vai pegar primeiro, você vai dizer, vai ser o papel. Por quê? Por causa da essência, né? Você tem noção da essência. Então é isso que interessa junto a cada um de nós. Na essência, somos espíritos. Então quais são as leis espirituais que regem o espírito? Esse deve ser o nosso foco e esse vai ser o nosso foco. Por isso que muitas pessoas se decepcionam porque elas tentam aplicar as leis da matéria no espírito e não funciona, né? O espírito ele exige regras próprias, ele tem uma ordenação própria para ser trabalhada. Por quê? Porque matéria e espírito são essências diferentes. E quando você entende que você é espírito, que a tua essência é espiritual, você entende que existem leis próprias para gerenciar a nossa vida espiritual. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte desse livro, que foi editado em 1857, ele trabalha todas as leis morais, né? Kardec descobriu, ele pesquisou e ele divulgou essas leis espirituais que regem o universo e que vão reger a minha vida, a sua vida, que vão reger todos nós. São 10 leis que ele colocou no Livro dos Espíritos, ele relacionou e ele chama de leis morais ou leis naturais, porque regem o mundo espiritual. E aí, fale das leis pra gente. Então, é isso que é importante, né, Márcia? Quer dizer, somos seres espirituais. Você é um ser espiritual. Não interessa se você acredita em Deus ou não, de novo, né? Qual a sua religião, se você tem ou não. O que é que interessa? Que você é um ser espiritual. Então, você está submetido às leis espirituais. Então, nós temos, primeiro, a lei da adoração. E a adoração aqui não tem uma conotação como tem da religião. Kardec está se referindo a Deus, né? Como amor absoluto. Como amor absoluto. Ele propõe que é esse tipo de adoração que deve existir. De você acreditar na existência desse amor absoluto e, inclusive, se beneficiar com esse amor absoluto. Isso é tão interessante porque mesmo uma pessoa que não tem a religião, quando ela tem um propósito, ela tem, no fundo, algo por que lutar, algo em que ela acredita, algo pelo qual ela vai trabalhar, ela vai investir o tempo dela, a energia, o conhecimento, né? Então é algo superior. Sim. Aí depois da lei da adoração vem a lei do trabalho. E por favor, trabalho aqui, leia com atenção, porque trabalho aqui tem uma conotação do seguinte: cada um fazer aquilo que se sente útil. Não é isso que a gente vê na Terra hoje em dia, que é fonte, inclusive, de doenças, transtornos mentais, né? Então, primeira coisa, adoração. Tá, agora é a sua parte. Ser útil ao universo. Qual é o trabalho que você executa? Isso é muito triste, né, Márcio? Porque grande maioria das pessoas não fazem aquilo que se sentem úteis, né? Mas a proposta é se sentir útil naquilo que você faz. Depois vem a lei de reprodução, nos convidando para entender todo o processo pelo qual a gente vai reencarnar, vamos viver aqui na Terra, vamos desencarnar, entendendo que o nascer, viver e morrer é um processo natural que todos vivemos, né? Depois a lei de conservação. Por quê? Porque, vamos dizer assim, gerou, agora vamos conservar, né? Então, essa ideia da lei da conservação, lei de conservação, ela é muito útil também nesse momento. O quanto você contribui para conservar, não estamos falando aqui de ideias, não é ser conservador, não é nada disso.
Conservar no sentido de colocar para frente. De contribuir. De contribuir, né? É como uma planta que você acabou de semear. Agora, o que você vai fazer para essa planta crescer? Cuidar. Cuidar, isso, conservação tem essa conotação de cuidar, né? Haja vista que depois vem a lei de destruição. Ah, mas a lei de destruição? Sim, a lei de destruição é uma lei natural. Por quê? Porque algumas coisas necessitam serem destruídas. Mas é uma destruição não no sentido de acabar com tudo, nesse sentido. Aliás, isso serve muito para as crenças mentais, né, Márcia? Tem crença mental limitante sua que você necessita destruí-la. Se você está conservando essa crença mental limitante, você vai sofrer com relação a isso. Então, por isso que vem a lei de destruição. E aí... Depois vem a lei de sociedade, porque uma vez que a gente tem a matéria, estamos conservando a matéria, a gente necessita aprender a viver em sociedade, a regrar essa convivência, que é o que vai para a próxima lei, que é a lei do progresso. Então, viver em sociedade, em harmonia, entendendo o outro e se entendendo, vai provocar o progresso daquele grupo, daquele agrupamento de pessoas, né? E daí a importância da sua mentalidade, né? Por exemplo, se você tem uma mentalidade progressista, você vai contribuir para esse progresso, senão não progride. Se você tem uma mentalidade conservadora, não progride. Se você tem uma mentalidade progressista, leia aí sobre a lei do progresso. E aí sim, só através de uma mentalidade progressista, que nós vamos partir para a próxima lei, que é a lei de igualdade, onde as divergências, né, Márcia, as diferenças vão desaparecendo quando eu tenho uma ideia progressista de acolhimento, de envolvimento a todos, inclusão. De inclusão, né? De inclusão. E aí vem... E de respeito, né? De respeito. Daí a gente vai para a lei de liberdade, que aí a gente vai entender como usar essa possibilidade da liberdade, o que a gente pode e não deve, né? Como é que funciona todo esse processo dentro da sociedade. E finalmente vamos para a lei de justiça, de amor e caridade, que vem exatamente nessa ordem. Primeiro você tem que agir com justiça, para daí você amar, para depois você fazer a verdadeira caridade. Essa lei fecha tudo, né, Márcia? Por quê? Lei de justiça. Que justiça que Kardec está falando junto aos espíritos? Justiça social. Justiça social. E veja, se não há justiça, não há amor. Então, se você não tem a mentalidade de justiça social, como que você fala em amar ao próximo? Veja que antes do amor vem a justiça, né? Aquele pai que tem 3 filhos, né, Márcia, e fala assim, olha, eu tenho aqui uma fazenda, mas você sabe, né, meus filhos, eu amo vocês, mas eu só vou deixar a fazenda para o fulano, mas eu amo vocês. O que os outros 2 filhos vão sentir? Pai, que amor é esse? Que injustiça é essa? Né? Por que eles não vão se sentir amados? Porque eles estão percebendo a injustiça. Então, amor só existe com justiça e justiça social. Aí sim é que vem a caridade. Por favor, não é caridade material. É a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão, né? Quando nós falamos em transformação pessoal e social, que falamos lá no começo do programa de hoje, a gente está falando exatamente da lei do progresso. Porque o progresso sempre vai acontecer, quer você queira ou não. Sinto muito te informar, mas a lei do progresso nos engloba a todos, nos envolve a todos e ela não vai pedir licença para mim ou para você para acontecer. É como a lei da gravidade. Quer você acredite ou não na lei da gravidade, ela simplesmente acontece e age sobre o seu corpo. Age sobre tudo aquilo que existe no universo. A lei da gravidade é ela quem determina como que a sua vida vai funcionar, né, como que o seu corpo vai se mexer. Não tem negociação com relação a isso. Uma vez que você faça
essa transformação pessoal, naturalmente você começa a interferir no meio ambiente em que você vive. Então, por isso que a lei do progresso é tão importante no nosso processo evolutivo. É porque sem a lei do progresso não tem como eu lidar com as pessoas, né, pessoal, que estão ali ao nosso redor. Por quê? Porque acontece que só através do progresso que eu vou entendendo as diferenças e vou fazendo o que necessita ser feito para que o progresso aconteça. E é importante a gente lembrar, né, Márcia, que Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese, faz uma convocação para os progressistas. Leia lá no capítulo 18 do livro A Gênese, né? É o último capítulo das 5 obras fundamentais. Ele faz uma convocação para os progressistas, para essa luta de ideias, para esse momento de transição que a gente está passando, para que a gente possa contribuir por um mundo mais justo, melhor e mais feliz para todos. E esse exemplo que você deu da gravidade é tudo. Você vê, olha, não importa se você acredita na gravidade ou não, ela vai acontecer, porque a gravidade é uma lei natural, é uma lei divina, assim como todas as 10 leis que a gente está estudando aqui, né? E explorando esse exemplo, você soltou a caneta foi atraída pela lei da gravidade para o chão, né? Para baixo. É interessante que isso acontece com a caneta, isso acontece com a gaiola, isso vai acontecer com o copo, com o corpo, não importa o objeto. Tudo aquilo que você soltar vai ser atraído para baixo. E na verdade é para o centro do universo, né? Para o centro da Terra. Ah, desculpa. Sim, para o centro da Terra, né? Exatamente. Então são leis naturais que nos fazem progredir, que trabalham a nossa transformação pessoal, e é através dessa transformação que a gente vai se melhorando. A gente vai se tornando pessoas melhores, espíritos melhores, pessoas que, como a gente diz, que valem mais, né? Que passam a valer mais espiritualmente. Como é que a gente faz essa transformação, então? Se o negócio é se transformar, se o negócio é progredir, como é que eu faço a minha transformação? Se o negócio é abrir a gaiola, né? Como é que eu abro essa gaiola? Então, através da informação, a gente vai ter o quê? Ou deformação ou transformação, não é isso, Márcia? Isso. A deformação é quando a informação, em vez de gerar transformação, gera uma crença mental limitante ou aprisionadora. A transformação é quando eu faço da informação uma crença mental libertadora ou possibilitadora. E aí vem o convite para esse autoexame, né? Para você fazer. Vai lá naquele programa lá, né? Do autoexame da consciência. O que você está fazendo com as informações que você está recebendo? Você está aplicando a lei do progresso? Você está ampliando o seu entendimento sobre o mundo? Você está depurando a sua consciência? Kardec nos convida para depurar a consciência, né? Porque à medida que a gente vai purificando a consciência, a gente vai ampliando o entendimento do amor junto ao mundo, junto às pessoas, junto à vida. Nós já falamos aqui no programa Abrindo a Gaiola, em vários episódios, que a lei de Deus é a lei do amor. A dor é uma necessidade que surge quando a gente não se transforma, quando a gente não aprende e não muda, né? E aí, uma vez que você entenda que todos estão submetidos às mesmas informações, todos estão submetidos à mesma oportunidade aqui na Terra, então a informação chega para todo mundo, aí o que vai acontecer? O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou usar essa informação para me limitar ou eu vou usar essa informação para me transformar? Eu vou usar a informação para me limitar com crenças mentais limitantes, me deformando, ou eu vou usar essas crenças mentais para me libertar e me transformar em alguém melhor, aproveitando essa oportunidade. E o programa Abrindo a Gaiola tem exatamente essa função, de oferecer ferramentas para que você possa abrir a gaiola por dentro, porque isso também é interessante, né? A tranca abre por dentro. Então se a gente fechar aqui essa gaiola,
essa gaiola tem uma tranca por fora, né? Mas a mental é aqui dentro, é dentro da sua mente, né? É você que vai abrir. Nem Deus irá fazer isso por você. É você que vai abrir a sua gaiola mental. Quer dizer, abrir quando você está lidando com crença mental limitante, né? A informação, quando ela chega, ela te dá a oportunidade de você repensar a sua vida, de você fazer escolhas melhores. E é aí que você vai poder acionar a abertura da gaiola por dentro. Porque durante muito tempo, eu, você e todos nós fomos formatados por aquilo que chegava pra gente. Então, por exemplo, dependendo da pessoa que falava algo, a gente acreditava sem questionar. Olha, isso é muito. A gente chama isso de argumento de autoridade na Isso. filosofia, né? Isso. E às vezes a gente vê isso no movimento espírita, né, Márcia? Ah, mas o fulano falou. Ah, mas o espírito falou. Cara, Kardec sempre nos convidou a avaliar o conteúdo. Haja a mediunidade, o médium tem importância zero na codificação. Você nunca viu nenhuma mensagem nas obras fundamentais que contém a informação de qual médium psicografou, né? Sempre tem a informação do espírito. Por quê? O que interessa é aquela mensagem. É aquele conteúdo. Aliás, aquele conteúdo, para você, para a gente não ficar assim, ah, mas foi o médium tal que psicografou, né? Então, por isso que Kardec nunca colocou o nome de nenhum médium nas mensagens que estão nas obras fundamentais. E esse espírito crítico do qual a gente está falando, para quem estuda de fato o livro dos médiuns, que é o guia dos médiuns ou dos evocadores, né? Para quem estuda realmente, vai ver Kardec falando inúmeras vezes. Questione o conteúdo, verifique o que é que o espírito está falando, checa isso para ver se realmente vale. Por quê? Porque são essas informações que a gente vai usar para fazer a abertura das nossas gaiolas internas. E se você está com informação falsa, as famosas fake news, você vai fazer uma abertura que parece uma abertura, mas no final das contas você fica preso a novas crenças mentais limitantes. Vou pegar o exemplo que você falou do médium, né, que fala alguma coisa. É muito comum a gente observar, em algumas religiões, por exemplo, a ideia do inferno, né? Nós sabemos que o inferno, esse lugar, não existe. O que existe? Existe um inferno pessoal, um inferno mental, que eu carrego onde eu vá. E aí, então, a gente que é espírita, né, não existe inferno como um lugar específico, mas as pessoas falam no umbral, que dá na mesma em termos de amedrontar a pessoa. De chantagem. É uma chantagem emocional, é um tipo de chantagem emocional. O medo é uma chantagem. E muitos espíritas usam o medo como se fosse uma ferramenta normal. Gente, espiritismo é uma doutrina racional, de estudo, de observação dos fatos, e aí então do entendimento das leis naturais a que todos nós estamos submetidos. Então, como dizia Jesus, não há o que temer. Exatamente. E com isso, quer dizer, é assim que você vai abrindo a sua gaiola mental das crenças limitantes, questionando, né, Márcia? Pegue a informação e questione. Questione o que você ouvir. Se ouvir uma palestra, o fulano que falou, e daí? Questione, né? Questione dentro de você. Você lê uma mensagem, foi o médium que psicografou, e daí? Questione. É o questionamento que vai fazer com que você saia, se liberte das gaiolas mentais que o sistema vai muitas vezes impondo. O sistema quer pessoas quietinhas, né? Que não questionem, obedientes, né, Márcia? Pessoas que não sabem, obedecem melhor. É assim que funciona. Isso. Né? Exatamente. Quando a gente fala na gaiola, a gaiola é o teu sistema de crenças mentais. E você pode pegar esse sistema de crenças mentais e abrir ou pode fechar. Se você fecha, é aprisionador, né? É limitante. Se você abre,
você se liberta e aí você pode fazer suas escolhas. Tem uma frase do Alejandro Jodorowsky, que é um filósofo chileno, que eu acho sensacional. Essa frase é o programa de hoje. Ele diz o seguinte: pássaros criados em gaiola acreditam que voar é uma doença. Então é isso, né? Você é um pássaro, você é espírito, vamos ter que relembrar isso, né? Você é espírito destinado à felicidade. Você não tem vínculo com ninguém. Você não está aqui para obedecer, você está aqui para progredir. Obedecer no sentido de ideias, né? Você está aqui para progredir como espírito. Senão você vai perder essa existência, né? Aliás, se Kardec não questionasse, nós não teríamos espiritismo. Se Jesus não questionasse, nós não teríamos as informações de Jesus, né? E a Lilith, né, Márcia? A Lilith foi a primeira esposa do Adão. Essa semana deu na imprensa, Deu né? até na Globo News. Deu até na imprensa, né? Por que a Lilith desistiu do paraíso, a primeira esposa do Adão, né? Porque ela se recusou, né, a obedecer o sistema, né? Como é que você vai abrir a sua gaiola mental? De duas formas, pelo conhecimento e pela ação. Então o conhecimento é isso tudo que nós estamos fazendo. Quer uma dica? Arruma um livro dos Espíritos e vai estudar as leis morais, a terceira parte do livro dos Espíritos. Vai entender como é que isso tudo funciona. Se você quiser, começa lá do princípio, para entender o que é Deus, o que é Espírito, como é que essas leis naturais são usadas no nosso dia a dia, por que Jesus é a nossa referência, o nosso guia e modelo. Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Guia para onde ir, modelo, como fazer para ir onde você quer. Daí, então, você pode aprofundar o teu estudo, a tua informação, o teu conhecimento, entendendo, tendo a certeza da existência da vida espiritual e, principalmente, tendo a certeza de que estamos destinados à felicidade completa um dia. Era isso que tínhamos reservado para você no dia de hoje. Falar do conhecimento e depois da ação, né? A ação é o amar proposto por Jesus. E com isso você vai fazer a sua transformação pessoal e a sua transformação social, contribuindo para a transformação social e quebrar todas as crenças mentais limitantes. Gratidão e felicidade.